Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula do professor Marcos Túlio Caparelli, de instalações hidráulicas prediais. E hoje nós iremos aplicar um pouquinho mais o que a gente aprendeu na aula passada, quando a gente falou de vazão. A gente aprendeu aí, viu como faz para calcular vazão. Hoje a gente vai trabalhar com essa técnica um pouco mais aplicada. A gente vai trabalhar em um banheiro e vai dimensionar esse banheiro, esse lavabo, em cima do que foi utilizado na aula passada. Vamos lá então? Então aqui a gente tem o nosso exercício de calcule a vazão do lavabo abaixo. Um lavabo simples. Vocês podem reparar aqui a gente tem uma bacia sanitária com caixa acoplada. Isso aqui é muito importante quando for dimensionar. Se atentar para esses detalhes. Então a vazão necessária para essa bacia aqui é bem menor, como a gente viu na aula passada, e vai ajudar bastante. E aqui nós temos um lavatório. Tá? Então, basicamente esse exercício que a gente tem que dimensionar é a vazão da tubulação que vai alimentar esses dois aparelhos sanitários aqui. Então vamos lá. Caminhamento da tubulação. O que seria esse caminhamento, pessoal? Eu tenho aqui o meu projeto. Tá? Então eu tenho que prever de onde vai vir a tubulação. Nesse caso a tubulação está vindo aqui, ó, desta coluna. Tá? A coluna que seria a tubulação vertical de água fria que alimenta diretamente os meus trechos aqui, meu caminhamento horizontal. E essa coluna ela vem do barrilete, geralmente ela vem direto do barrilete, e dela são alimentados os aparelhos sanitários. Tá? Então é importante ter essa ideia de onde fica a coluna, onde vai ficar a coluna, onde vai posicionar ela, porque independente se é residência, se é um edifício, sempre terá necessidade da coluna, que vai ser o alimentador dos meus pontos, dos nossos pontos dos aparelhos sanitários. Aí. Bom, então aqui nós temos a coluna, e aqui eu fiz um caminhamento da tubulação em azul. Por que eu coloquei em azul? Coloquei aqui dentro da parede. Não necessariamente essa tubulação vai ficar dentro da parede. Se for a parede aqui for de gesso, né, e for feita a parede com gesso aqui, tudo bem ficar dentro. Se for de alvenaria, existem duas possibilidades. Você pode escarificar aqui a parede para poder embutir a tubulação, ou pode colocar ela próxima ao reboco. Geralmente você escarifica parte dela e finaliza com o reboco por cima, não deixa ela totalmente dentro da alvenaria. Tá? Mas aí vai depender de da solução apresentada pelo arquiteto e do tipo de material utilizado para a obra. Continuando. Detalhe isométrico. Bom, o que é esse detalhe isométrico? Se vocês olharem aqui no desenho anterior, aqui nós temos o projeto, né, a planta do nosso banheiro, do nosso lavabo, e eu tenho na planta o que é a vista do nosso banheiro está de cima. Então eu estou olhando de cima e estou vendo aí a tubulação, estou vendo a projeção da bacia sanitária, do lavatório. Quando eu faço um detalhe isométrico, o que eu faço? É como se fosse uma visão 3D. Só que, nesse caso aqui, somente do que nos interessa, que é a tubulação. Então, quando eu faço essa visão 3D da tubulação, eu vou ver qual o caminhamento da tubulação de acordo com a projeção dela na minha alvenaria. Então, vamos lá para o detalhe isométrico. Então, reparem o seguinte, ó, aqui está a minha coluna. Então, essa tubulação aqui, ó, da coluna, ela na verdade sobe, ela vai até o barrilete. Eu coloquei aqui, ele tem esse corte aqui, mas ela sobe, vai até o barrilete. Da coluna ela vem, alimenta aqui a bacia sanitária, ok? Dessa alimentação que vem a bacia sanitária, ela continua aqui e alimenta o lavatório. Então da coluna ela vem e alimenta esses dois aparelhos sanitários. Esse é o caminhamento. Ela vem aqui numa determinada altura. Nesse caso aqui do projeto, aqui, se não me engano, eu considerei 90 centímetros. Então ela vem aqui a 90, desce aqui até a 30 centímetros, que geralmente fica a alimentação da bacia sanitária, e continua aqui a 90 até chegar no lavatório, que geralmente fica em torno de 60 centímetros. Então, em cada um desses pontos aqui, ó, nós temos
em cada um desses pontos onde vai alimentar os aparelhos sanitários, nós temos trechos, tá? O que são esses trechos? Como a gente está trabalhando aqui com vazão, sempre que tiver alteração na vazão da minha tubulação, automaticamente vai ser criado um trecho. Como assim? Imagine o seguinte, aqui a vazão da minha tubulação, se eu utilizar os dois aparelhos ao mesmo tempo, ela vai ser uma vazão considerando toda a rede. Então eu tenho que dimensionar essa tubulação aqui para que ela suporte o uso concomitante dos dois aparelhos sanitários. A vazão dela tem que ser necessária para alimentar os dois. Dito isso, imagine o seguinte, se eu, a partir desse ponto aqui, ó, onde eu tenho o T aqui que vai alimentar a minha bacia sanitária, a vazão necessária para alimentar a bacia sanitária vai ser menor do que a vazão total aqui. Porque nesse caso aqui eu só preciso considerar a vazão da minha bacia sanitária. E a mesma coisa vale aqui para o lavatório. A vazão da tubulação aqui que vai alimentar o lavatório, ela vai ser proporcional ao uso do lavatório. Então nesses dois casos aqui, ó, nesse ponto aqui onde está o T, ocorre uma alteração da vazão. Então nesse ponto eu preciso especificar um trecho. Onde nós teremos trechos então? Vamos lá. O primeiro trecho é o trecho A. O trecho A seria o início da minha coluna. Tá? Então é o início do ponto que vai alimentar a minha, os meus aparelhos sanitários. Se eu estiver considerando, por exemplo, um edifício, eu tenho a coluna que alimenta diversos apartamentos. Onde vai iniciar então a contagem desse trecho para o meu banheiro, né, considerando aí apartamentos? Nesse caso, ele vai começar logo depois da saída da coluna, porque a gente dimensiona a coluna para todo edifício e a partir da coluna é feito o dimensionamento para cada banheiro. No caso de uma residência, esse ponto vai sair logo na saída do barrilete, ou logo que o barrilete se desdobra para a coluna. Okay? Então a gente pode imaginar o seguinte, o início do meu trecho vai ser o meu ponto de água, de alimentação, onde teve alteração de vazão. O primeiro ponto de alteração de vazão, a partir da saída do reservatório, vai ser o início do meu trecho. Ok? Então aqui na coluna nós temos o primeiro ponto que nós determinamos aqui, o início da nossa coluna, vamos dizer assim para esse exercício. Logo depois nós temos aqui o ponto B, onde teve uma variação na vazão. Então no ponto B aqui a vazão ela muda, eu vou ter uma vazão X aqui para o lavatório, uma vazão Y para a bacia sanitária, então eu vou ter duas vazões diferentes. Então ali ocorreu, ou vai ocorrer, né, uma alteração da vazão. Então eu preciso especificar esse ponto aqui, ó. Preciso identificar esse daqui como o segundo ponto do meu primeiro trecho. A partir daí, onde vai ser o meu próximo ponto? Bom, aqui nós só temos duas opções. O próximo ponto vai ser ou aqui, né, diretamente nesse aparelho sanitário, né, nesse aparelho onde a gente vai ter a finalização da utilização da vazão, ou aqui, que é o lavatório, né, o outro ponto de utilização, outro ponto do aparelho sanitário. Nesse caso aqui, então, nós precisaremos ter um trecho que vem até aqui e outro trecho que vem até aqui, para que nós possamos dimensionar a vazão dos dois trechos. E aí aqui nós temos o ponto C e aqui nós temos o ponto D. Com isso nós enumeramos todo o trecho que vai ser dimensionado. Ok? Então sempre que tiver, lembra disso, sempre que tiver alteração de vazão, eu preciso enumerar o trecho. Eu preciso marcar, fazer uma marcação naquele trecho para, a partir dali, fazer a divisão desse trecho. Fiz a marcação aqui com letras, né, A, B, C, mas também pode ser com números, tá, gente? 1, 2, 3, vai depender. Não tem uma obrigatoriedade de fazer com letras. Geralmente é feito com letras, mas não é obrigatório. Pode ser com números também. O importante é ficar bem identificado onde inicia e onde termina cada trecho. E essa identificação do trecho tem que sempre levar em consideração a alteração da vazão que ocorreu.
Então ele só vai gerar um trecho quando tiver alteração de vazão. Tranquilo? Então vamos continuar. Aqui agora é a tabela que a gente já viu na última aula, só para relembrar. Né? A gente tem a tabela aqui com os diversos aparelhos sanitários. E para cada um, o que vai nos interessar é o peso relativo, que a gente vai usar para calcular a vazão. Então, para cada um desses aparelhos sanitários aqui, nós teremos o peso relativo. No nosso caso, a bacia sanitária aqui com caixa de descarga, o peso dela é 0,3. E o lavatório, né, o lavatório aqui está com 0,3 também. Então, os dois vão ser iguais. Já temos aí o peso de cada um. Nosso detalhe isométrico agora, para a gente poder começar o exercício. E aí vamos lá. Trecho AB. Então, para dimensionar, para que a gente faça o dimensionamento da vazão desse lavabo, nós precisamos fazer o dimensionamento por partes. Então, eu preciso saber qual que é a vazão de cada um dos trechos. Como vocês viram no desenho anterior ali do isométrico, eu dividi em 4 letras. Essas 4 letras vão gerar 3 trechos. O primeiro trecho é o trecho AB. Eu representei ele aqui de verde. Tá? Então ele vai começar aqui no ponto A e vai até aqui o ponto B. Por que no ponto B? No ponto B é aquele ponto onde a gente teve a alteração de vazão. A tubulação se dividiu. Parte dela vai alimentar a bacia sanitária e parte da água que vai vir aí vai alimentar o lavatório. Então, onde teve essa variação, essa quebra aqui na vazão, eu tive o trecho AB. Ou seja, o dimensionamento do trecho AB vai ser para todos os aparelhos sanitários. O primeiro trecho, então, ele tem obrigatoriamente que alimentar a bacia sanitária e o lavatório. Okay? Se ele não alimentar os dois, a gente vai ter algum problema no futuro. Aí, provavelmente não vai ter problema com funcionamento desses aparelhos sanitários. Então, vamos relembrar aí os cálculos. Primeiro ponto, calcular os pesos. Vamos lá. Nós temos aqui uma bacia sanitária e um lavatório. Tá? Então, bacia sanitária com caixa de descarga, o peso dela 0,3. O lavatório 0,3 também. Aqui cortou um pedacinho, gente, mas é 0,3. Se vocês olharem na tabela anterior ali, vocês vão perceber que o peso da bacia sanitária com caixa de descarga é de 0,3. Então, somatório dos pesos. Eu tenho 0,3 aqui da bacia sanitária, mais 0,3 do lavatório. Total, nós temos 0,6. O total dos pesos do lavatório. E agora, sim, o cálculo da vazão. A vazão, a fórmula da vazão, para quem já esqueceu, é 0,3 vezes a raiz quadrada do somatório dos pesos. Ok? Então, quando deu os pesos? 0,6. A gente vai ter a raiz quadrada, vai ser 0,3 vezes raiz quadrada de 0,6. Que vai dar 0,3 vezes 0,774. E a nossa vazão, então, será de 0,232. Ou seja, a vazão desse trecho aqui da tubulação tem que ser de pelo menos 0,232 litros por segundo, para que eu consiga alimentar os meus dois aparelhos sanitários de forma que eles trabalhem, funcionem ok. Bom, até aqui então a gente calculou o primeiro trecho. Nós precisaremos também calcular agora esses outros dois trechos, o trecho BC e o trecho BD, para saber qual é a vazão necessária para eles. Vamos lá então. Próximo trecho, trecho BC. Trecho BC é o trecho da bacia sanitária ali, ó. Então, o trecho da bacia sanitária, nós teremos, primeiro, peso. Peso da bacia sanitária com caixa de descarga, 0,3. Agora, o somatório de pesos, como eu só tenho a bacia sanitária nesse trecho, eu não tenho outros aparelhos, o somatório dos pesos vai ser 0,3. Aí a gente já pode partir direto para a vazão. A vazão, então, vai ser 0,3 vezes o somatório dos pesos, que é também 0,3. Então, a vazão vai ser 0,3 vezes 0,3, a raiz de 0,3, desculpa. A vazão, então, vai ser 0,3 vezes 0,548. Isso nos dá a vazão igual a 0,164. Tranquilo?
Tranquilo, feito um grilo? Vamos para a próxima. Trecho BD, último trecho agora. Trecho BD, nós temos a alimentação do lavatório. Então, nós teremos que utilizar, nesse caso aqui, o nosso peso vai ser somente o peso do lavatório. Ok? Vamos ver então quanto é o peso do lavatório. 0,3. Somatório dos pesos, como eu não tenho nenhum outro aparelho sanitário, vai ser 0,3. E aí, a gente já parte direto para a vazão. Vazão é igual a 0,3 vezes a raiz quadrada do somatório dos pesos. Vazão vai ser 0,3 vezes a raiz quadrada de 0,3. Vazão, então, vai ser 0,3 vezes 0,548, exatamente igual ao anterior. E a nossa vazão, então, vai ser 0,164 litros por segundo. Ok? E aí, pessoal, para poder matar, até aqui a gente já finalizou todos os cálculos, tá? Então, com isso que a gente viu até aqui, a gente já dimensionou todos os trechos, né, a parte de vazão, enumeramos os trechos, demarcamos quais são cada um dos trechos, calculamos os pesos de cada um desses trechos e logo em seguida calculamos a vazão. Para simplificar essas informações e para deixá-las de forma mais organizada e para facilitar a vida também, porque a partir de agora a gente vai agregando informações em cada uma dessas aulas nossas aqui, a gente vai aumentar a quantidade de informação e consequentemente com esse acréscimo de informações a gente vai gerando talvez um pouco mais dificuldade para consultar, vou ter que pegar várias páginas no caderno para poder olhar e tal. Então, a maneira de simplificar isso, que até a norma já previu, e que eu estou seguindo a norma aqui para poder montar essa planilha, essa tabela, é montar uma tabela de cálculo, uma planilha para calcular. Que aqui eu coloquei como resumo dos cálculos, né? Essa tabela nada mais é do que isso aqui. Vamos lá. Nós temos aqui trecho AB, BC e BD. Então, temos os três trechos que nós vimos. Aqui nós temos a soma dos pesos. Então eu vou lá e calculo os pesos. O primeiro trecho, 0,3 da bacia sanitária, mais 0,3 do lavatório. Eu calculei aqui o total de 0,6. Trecho BC, que é o da bacia sanitária, 0,3. E o BD, que é o do lavatório, 0,3. E aqui a gente já tem na próxima coluna a vazão estimada. Tá? Essa vazão aqui, para a gente agora ainda é calculada, mas por que estimada? Vocês vão ver que depois a gente vai ter esse pré-dimensionamento que a gente está fazendo aqui, ainda não é o dimensionamento final da tubulação. Nós calculamos a vazão, ok? Mas depois vocês vão ver que tem outros elementos que podem fazer com que a nossa tubulação, o diâmetro da tubulação que a gente estimar, que são os próximos passos agora, ele pode não ser suficiente. Quem vai definir isso é a pressão na rede, principalmente em função da pressão necessária para o ponto de utilização. Então, por isso que a nossa vazão aqui ela é feita somente com os elementos que a gente tem aqui de vazão necessária para o funcionamento dos aparelhos sanitários. Mas ela pode alterar de acordo com a necessidade aí da rede, né? Então, nós teremos diâmetros maiores e a pressão maior. Essa aqui é a vazão estimada para o aparelho sanitário. E aí vamos lá. Para o primeiro trecho, nós temos trecho AB. O somatório dos pesos foi de 0,6. A nossa vazão estimada foi de 0,232. A gente já calculou lá atrás. Então aqui eu já coloco o valor. Trecho BC. A soma dos pesos foi 0,3. A minha vazão estimada foi de 0,164 litros por segundo. E o trecho BD, o somatório dos pesos também foi 0,3. E a vazão estimada foi de 0,164 também. Quem tem facilidade com Excel, pessoal, pode brincar com isso daqui no Excel e já fazer automaticamente. Você monta uma planilhinha, coloca na vazão aqui a fórmula, isso é igual a 0,3 vezes a raiz quadrada aqui da célula que está o somatório dos pesos, ele já calcula automaticamente. Tá bom? Bom, por hoje nós terminamos a nossa aula aqui e na próxima aula eu já vou começar a dimensionar a tubulação com vocês. Muito obrigado por me acompanharem até aqui e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.